E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente da hora que você está vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Já aí curte, comenta, compartilha e aí se inscreve no canal para acompanhar nossos vídeos. Então hoje vamos fazer uma análise aí do jogo entre Fluminense e Chelsea. Jogo hoje às 16 horas, daqui a pouquinho. Como eu já postei lá no Instagram, na minha visão, o Fluminense tem uma chance maior do que nos outros jogos de desclassificar, né, de vencer o jogo. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que o Chelsea é mais fraco. O Chelsea tem grandes jogadores, tem aí o Tchalobah, tem o Cucurella, Enzo Fernandes, tem o Caicedo que retorna hoje à equipe, né, o que fortalece ainda mais o time do Chelsea, tem o Pedro Neto, o Cole Palmer, é uma grande promessa aí do futebol inglês. Mas na minha visão, o Chelsea ele é um time mais fraco, falando de conjunto, não de elenco, do que o Al Hilal e do que a Inter de Milão. A Inter de Milão talvez tenha dos três times aí que o Fluminense está enfrentando nesse mata-mata, o elenco mais fraco, mas é um time bem organizado defensivamente, né? E o Fluminense conseguiu vencer essa equipe. Então, na minha visão, o Fluminense hoje, se o Fluminense passar hoje, se o Fluminense ganhar do Chelsea, para mim vai ser menos surpresa do que foi as outras duas eliminações. Até porque o Al Hilal tinha eliminado o City, né? A gente pensava, se eliminou o City, pode eliminar o Fluminense. Mas enfim, o Fluminense também tem dois desfalques importantes. Vai sem Martinelli e sem o Freitas suspenso, isso mesmo. E aí na zaga pelo lado esquerdo está na dúvida entre René, improvisado, ou o Thiago Santos. Eu preferiria o René, mas também entendo se o Renato Portaluppi escolher o Thiago Santos, né, mais alto, contra um time inglês, isso pode ajudar bastante. Porém, o René é mais rápido e, na minha visão, consegue marcar melhor. Fluminense, se fizer um jogo erro zero, como vinha fazendo, tem grande chance de passar. Eu acho que o Chelsea é um time acessível para o Fluminense conseguir se classificar para a final. Então, se Arias estiver inspirado, o Hércules que vai entrar no lugar do Martinelli, o nível não vai baixar, isso é muito bom para o meio campo do Fluminense. Se Cano tiver chance, que não teve, né, no último jogo, aliás teve, mas infelizmente ele perdeu, tentou driblar o goleiro, não definiu. Inclusive isso vem sendo um dos defeitos do Fluminense, né? Tem chance de fazer o gol e às vezes não faz, os próprios atacantes não fazem. E o cuidado que o Fluminense deve ter com o Pedro Neto, ali pelo lado direito do ataque do time inglês, é muito rápido, muito habilidoso, o canhoto. As chegadas do Caicedo e do Palmer também, juntamente com o Enzo Fernandes, que é um jogador tecnicamente muito acima da média. E João Pedro, que entrou muito bem contra o Palmeiras, né? Melhorou bastante o ataque do Chelsea. Então, assim, são cuidados que o Fluminense tem que ter, mas na minha visão, o Fluminense tem total condição. Não vou dizer que o Fluminense é um favorito, assim, o Fluminense é o favorito. Não, deixa favoritismo com eles. Mas eu acho que o Fluminense tem mais chance de passar hoje do que nas quartas e nas oitavas, nos últimos dois jogos. Outro detalhe, pessoal, sobre esse jogo, a galera tá falando muito aí nas redes sociais, nos bares por aí, nas calçadas, nas praças, é que o Fluminense hoje é o quarto melhor time do mundo. E isso, gente, pra mim beira o oportunismo, beira o bairrismo exagerado do brasileiro. E é o tipo de coisa que eu não gosto muito, sabe? Tá falando isso porque é o Fluminense. Não. Se fosse o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo, na semifinal, também não seria o quarto melhor time do mundo. Não seria. O Fluminense hoje não é nem o melhor time do Brasil. Como é que vai ser o melhor time do mundo? Mas ele tá na semifinal da Copa do Mundo de clubes. Como é que ele não é o quarto melhor time do mundo? Vamos lá, gente. Para entender esse debate, entender essa lógica, a gente tem que entender quais são os critérios de classificação para a Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo de Clubes, para você se classificar, você tem que ser campeão do torneio continental da sua confederação, certo? O Fluminense foi campeão da Libertadores em 2023 e por este motivo classificou. Porém, existem 6 vagas para a América do Sul. Essas últimas 2 vagas que restaram foram preenchidas por River Plate e Boca Juniors. Aí eu pergunto para você, o Boca Juniors hoje é melhor que o Racing Clube da Argentina? Não é. Todo mundo sabe que não é. O Boca Juniors está numa fase muito ruim, certo? E eu te pergunto, imagina se o Boca Juniors tivesse chegado na semifinal e fosse campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Boca Juniors seria o melhor time do mundo? Não seria.
se não é melhor, não é o melhor time nem da Argentina. Aí vamos lá para a Europa. Na Europa são 12 vagas, 4 campeões, no caso foram 3, porque o Real Madrid foi campeão 2 vezes, e os outros 9 por ranking. Aí eu pergunto para você, o Barcelona, ele é mais fraco que a Inter de Milão? É mais fraco que a Juventus? É mais fraco que o Borussia Dortmund? É mais fraco que o Salzburg? É mais fraco que vários outros times da Europa que estão lá classificados? Não, não é. De modo nenhum. Então, por que o Barcelona não está? Porque existe um limite por país. Esse limite só pode ser extrapolado se forem campeões, certo? Então, o Barcelona, o Liverpool, o Arsenal, o Milan, também nem lá essas coisas todas, né? Não se classificaram por conta disso. Então, por mais que seja a Copa do Mundo de Clubes, existem algumas travas para que muitos países possam participar que acabam fazendo com que grandes times não participem. Outro exemplo disso é achar que o Marrocos hoje é a quarta melhor seleção do mundo, gente. Não, não é. Foi o quarto colocado na última Copa, mas o Marrocos não é. O mata-mata ele te permite isso. Ele te permite chegar longe mesmo você não sendo o melhor time. Porque são mata-matas de um jogo, e você pode ali, por situação de jogo, ganhar. Como aconteceu, por exemplo, de forma negativa com a seleção brasileira de 1982. E todo mundo faz questão de enaltecer a seleção mais forte que não foi campeã. Mas eles não foram campeões por um erro de um detalhe de jogo, né? Claro que não é garantido que se eles passassem eles seriam campeões. Mas eram de fato uma das melhores equipes. E aí, por um erro individual, não conseguiram se classificar. Significa que eles eram ruins? Não, eu também não estou tirando o mérito do Fluminense. A questão é que a gente não pode também exagerar e aproveitar esse momento para enaltecer algo que é do Brasil, em contrapartida de outros e desmerecer os outros. Então, o que você acha? Deixa aí, curte, comenta e compartilha nosso vídeo.